Pessoal, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a variedade e a escolha do chuchu para a produção de muda e como material para comercialização. Então, assim, o chuchu é uma planta monóica, mas é que ela tem polinização cruzada. E dessa forma tem uma variabilidade muito grande de padrões de fruto. Aqui a gente está vendo de uma única variedade, mas nós temos chuchu branco, tem o chuchu verde escuro, tem o chuchu gigante, que também tem algumas regiões de Santa Catarina que produz. Mas esse material aqui, com esse formato e com essa coloração, representa 95% do mercado hoje. Então, por que dentro da mesma variedade eu tenho tanta variabilidade de formatos de fruto? Como eu falei, ele é de polinização aberta e a seleção é feita de forma massal, ou seja, o produtor dentro da lavoura dele vai escolhendo frutos para formar uma nova lavoura. E essa escolha de frutos muitas vezes leva material genético 50% da planta mãe e 50% do pólen que veio de qualquer outra planta da lavoura. Então essa variabilidade genética, ela representa a variabilidade genética que tem dentro da lavoura. Tem algum fruto que eu considero ideal para o mercado? O que a gente considera assim, quando eu for escolher um fruto semente numa planta, eu tenho que levar em conta alguns pré-requisitos para que eu tenha, de uma certa forma, um material genético de boa qualidade para comércio. E uma das principais coisas é o formato do fruto perfeito, com ranhuras bem leves, que não tenha ranhuras profundas. Vocês estão vendo aqui um fruto que tem ranhuras profundas, olha como é muito diferente de um fruto perfeito. Então esse material genético aqui eu jamais escolheria ele para ser um fruto semente. Esse material aqui tem sérios problemas, por exemplo, de formato, de aparência, então é um material que eu não escolheria para o mercado. Já esse aqui tem todos os indícios de ser um fruto de alta qualidade para o mercado. Então quando eu vou escolher, a planta que tiver um fruto desse padrão, eu deixo na colheita, eu deixo para trás esses frutos de alta qualidade e espero mais de 1 a 3 semanas para que ele amadureça, e assim eu vou colher um fruto já com padrão genético conforme o mercado exige e com um grau de maturação pronto para ser plantado. Por que eu escolhi esse chuchu aqui? Porque eles têm um bom formato, são bem cheios, não tem muito frizz, e eles não têm nenhuma doença de antracnose, doenças fúngicas que ficaram na pele. Então, dentro de uma parreira onde tem as doenças, como eles não pegaram, automaticamente eles vão ser plantas mais resistentes para o futuro. É a seleção que a gente faz todo ano na parreira de chuchu. Aqui a gente tem exemplos da fase inicial da formação da muda do chuchu. Então eu tenho um chuchu já brotado, está com broto aproximadamente de 15, 20 centímetros. Tem um chuchu que está iniciando a formação do broto com aproximadamente 8 centímetros. Tem um outro que está emitindo o primeiro broto. E um chuchu maduro que ainda não emitiu o broto. E um chuchu verde que é o ponto de colheita para o mercado. Então, qual material desses eu vou escolher para fazer o meu plantio? Até pouco tempo atrás, praticamente 100% dos produtores trabalhavam com chuchu com broto já de 12, 15, 20 até 30 centímetros. E hoje a gente trabalha com chuchu maduro, mas que não foi brotado. Por que eu saí daqui, dessa condição, para um chuchu maduro sem brotar? Se vocês puderem dar uma olhada num fruto desses, vocês vão ver que esse chuchu já perdeu aproximadamente 30 a 40% de toda a energia dele para formar esse broto e para formar sistemas radiculares que estão todos queimados aqui, ó. A raiz queimou pela luz, ela tem que estar no chão. Então, enquanto está produzindo broto na parte aérea, eu vou perdendo o sistema radicular. Esse fruto maduro não emitiu broto e não emitiu raiz. Então ele estaria numa condição que, após emitir o primeiro broto e formar o sistema radicular, isso ocorre ao mesmo tempo, eu já vou ter toda a energia dele direcionada para a formação da parte aérea para o sistema radicular. Diferente desse aqui, que 50% da energia que era para formar o sistema radicular foi perdida
enquanto ele formou esse broto longo aqui. E aí vocês olhar o quanto de energia eu tenho aqui para produzir uma muda e o quanto de energia eu vou ter aqui para produzir essa muda, isso aqui leva uma vantagem imensa, principalmente para se estabelecer de forma rápida e para formar uma brotação boa, vigorosa desde o início. Eu tenho energia para que isso aconteça e aí nessa condição eu não tenho. Aqui, por exemplo, tá iniciando a formação. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é o processo inicial. Isso aqui é o embrião, ou seja, a gente chama de semente, e aqui dentro tem duas folhas cotiledonares. Eu vou abrir elas para vocês verem. Essas duas folhas cotiledonares, elas são protegidas pela parte do fruto, e aqui dentro está o embrião onde nasce a parte vegetativa e o sistema radicular. Vocês veem que eles acontecem ao mesmo tempo, tanto a formação do sistema radicular como a formação do meristema apical de crescimento da parte vegetativa, da parte aérea. Então, se eu pegar um fruto desses aqui, que já formou praticamente um broto de 20 centímetros, praticamente toda a energia que está aqui, ó, já foi gasta. E essa energia, ela tem que ser usada para formar sistema radicular vigoroso desde o início da muda. Como isso não acontece numa muda produzida com broto longo, eu preciso, dentro do processo de produção, escolher uma planta que ainda não tenha brotado, mas que esteja madura fisiologicamente, para que no momento que eu encostar ela no chão, ela forme o sistema radicular e a parte aérea da forma mais rápida e mais vigorosa possível, formando uma muda de alta qualidade. Eu não preciso botar 2, 3 chuchu num berçário. Eu posso trabalhar apenas com um fruto, desde que eu leve esse fruto com alta qualidade para o campo. E essa seleção começa desde a escolha da planta, a escolha dos frutos e o preparo do local de plantio. Esses dois que a gente olha aqui não vão nascer. Esse um já está nascendo e o outro já está perto de abrir. Já dá para ver o formato, né? O embrião querendo sair. Isso. Aqui ele já formou e tem até as raízes que já foram queimadas ali, né, pela luz. E esses aqui não tem nem sinal de brotação. E esse aqui a gente encontrou ele, já estava brotado lá ali no lado. E olha a quantidade de raízes que ele formou. Ele mesmo caiu nessa posição e já formou um sistema radicular bem eficiente aqui. Então, após a escolha do material genético do fruto semente, eu venho para a lavoura para fazer o plantio. Como eu vou fazer esse plantio? Eu posso fazer de várias formas, mas dependendo do manejo que é feito dentro da propriedade, eu posso preparar um berçário ou eu posso vir e plantar muda diretamente no chão. Como nós havia comentado, aqui está um exemplo de uma planta que ficou encostada na terra, né? Então vocês veem que ela formou a parte vegetativa, a parte aérea e o sistema radicular, que se forma de forma conjunta. O crescimento dela ocorre de forma simultânea. Por isso que eu não levo uma muda brotada, como já foi falado, para o campo. Eu levo uma muda madura, mas que ainda não formou o broto. Aqui está um exemplo que a formação do sistema radicular ocorre no início já da brotação. Então aqui dá para perceber bem claro que a formação do sistema radicular ocorre desde a fase inicial. Para mim fazer o plantio, eu posso preparar o berçário com um pouco de adubo orgânico, ou posso vir aqui, por exemplo, vocês estão vendo que é uma lavoura que pratica o SPDH há mais de 10 anos, então é um local que eu não preciso fazer nenhum tipo de correção ou adubação. Eu venho aqui e coloco o fruto inclinado em torno de 45 graus, encosto ele no chão e ele está plantado. Eu preciso botar 2 frutos, isso vai de produtor para produtor. Se eu escolher uma muda
de alta qualidade, com um padrão, e que não esteja brotada, eu tenho certeza que essa muda aqui vai pegar, desde que eu dê condições de umidade para ocorrer a fase inicial de enraizamento. Então assim, chuchu precisa de água durante toda a fase do ciclo dela, e na fase de pega da muda também, com certeza. Outro cuidado que eu tenho que ter é que se eu for fazer um berçário aqui, que esse berçário não fique de forma negativa no solo, que vai acumular água ali dentro, porque pode ocorrer um apodrecimento do fruto semente e eu estar perdendo a muda também. Então esse plantio é muito simples, é só vir encostar. O que eu faço aqui? Eu encosto essa parte de formação radicular no chão. A única coisa que eu faço é isso. E o chuchu está plantado. Não preciso enterrar, não preciso fazer nada de diferente do que nós fizemos aqui. E daí é 100% garantido, a hora que o embrião está saindo. Posso plantar? Pode plantar. Já vai arrumando o arame? Arrumando o arame para ser a haste onde ele vai subir para chegar em cima da parreira. Aqui ninguém mais bota a mão, ele vai subir sozinho e vai chegar lá em cima sem não precisa nem amarrar. Aqui, pessoal, nós vamos falar rapidamente da condução da planta. Como todo mundo sabe, o chuchu é uma planta trepadeira, então ela precisa de um suporte para que ela chegue até em cima na latada, na estrutura de arame. Então o que normalmente se faz? Aqui na propriedade do senhor Edésio e Antônio Carlos, ele usa esse arame com várias dobras. Vocês podem perceber aqui, ó. Ele é como se fosse uma mola, né? E o chuchu vai se entrelaçando e vai se amarrando com as gavinhas. Aqui as gavinhas vão amarrando no arame aqui. Aqui também tem gavinhas, ó. Então ele vai se entrelaçando no arame até chegar em cima. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu vou dar um exemplo para vocês. Produtor que não faz com arame, pode fazer com um broto de bambu, a ponteira do bambu, onde você fica com aqueles pequenos ramos do bambu virado para cima. Você coloca a ponteira do bambu aqui e a planta também vem se enrolando. Eu preciso de uma estrutura onde tenha uma base para as gavinhas se agarrarem e que elas possam fixar a planta até chegar em cima. Se eu tenho uma estrutura também muito flácida, que mexe muito com o vento, isso aqui é um prejuízo para a planta, porque ela vai começar a bater muito no palanque e vai muitas vezes quebrar o broto apical, vai machucar as folhas, vai machucar o caule. Então eu tenho que ter esse cuidado. O ideal seria de uma estrutura fixa, que não mexesse. Mas existe a possibilidade sim de trabalhar com arame, desde que ele seja de uma forma que as gavinhas do chuchu que vão crescendo vão se amarrando até a planta chegar em cima. Vocês veem aqui que ele está chegando na última fase aqui, próximo já da pareira. Então isso aqui, pessoal, é fundamental. Se a estrutura de condução não for bem feita, o chuchu de vocês nunca vai chegar na estrutura de condução da parte aérea aqui em cima da latada. Qualquer erro nesse processo de levar a planta para cima, vocês só vão atrasar o início de produção. Então isso aqui tem que ser muito bem feito. E de uma forma que ele seja o mais firme possível, que ele não fique sacudindo com o vento, acabando prejudicando a formação dos brotos até em cima. Outra coisa importante, o ideal é que os brotos laterais aqui que vão se formando, sejam com o tempo eliminados, né? E que eu fique com apenas o ramo apical. Quando ele chegar na estrutura superior, ele vai se abrir, vai formar algumas dezenas de ramos. Mas o bom é que essa estrutura aqui fique sempre sem broto. Isso já foi discutido e tem que ser levado em conta para que eu não forme uma touceira de brotos aqui e ao invés de produzir frutos eu fico só produzindo vegetação, e isso não é o objetivo da lavoura de chuchu, que tem que ter uma alta produtividade e que o direcionamento da energia da planta seja para produzir fruto, não folha e galhos. A questão da condução do chuchuzeiro, a gente vem trabalhando em regiões que têm climas completamente diferentes. Então,
Aqui no caso que o Tonho e o Antônio Carlos, a cultura dos produtores é fazer a troca de mudas praticamente todo o ano. E como é que eu faço a rotação de cultura, por exemplo, com o chuchu, que é produzido numa estrutura permanente, como acontece, por exemplo, no maracujá? Como é que eu faço a rotação de cultura numa cultura dessa? O que a gente tem feito nos últimos anos é produzir o máximo de palhada aqui embaixo, com plantas de cobertura e plantas espontâneas, e trocar a planta de lugar dentro da pareira. Então aqui vocês estão vendo uma planta que está produzindo esse ano, e no próximo ano que vai ser substituída, a gente já conduz ela para um outro poste. E daqui 2 anos eu troco ela para o poste subsequente. Então eu vou rodando ela dentro da lavoura, como ela tem um espaçamento de aproximadamente 6 metros de planta, e eu tenho os postes de 3 em 3 metros, eu vou fazendo um rodízio nelas nos postes, para que eu só vou chegar, por exemplo, no poste que ela começou depois de 4 anos. Então essa rotação aqui é feita para o chuchuzeiro. E produzir grande quantidade de palha para que essa atividade biológica minimize o processo de não conseguir fazer a rotação da cultura por inteiro, de tirar ela da lavoura e levar para um outro local. Como a estrutura do chuchu é muito cara e eu não posso estar construindo estruturas a todo ano, eu tenho que fazer rotação de cultura com as plantas espontâneas embaixo do chuchuzal e manter ele de forma fixa, apenas trocando ele de local dentro da própria lavoura.